Contato com o Dr. Fábio Maciel Ferreira, advogado especialista em Direito do Trabalho. Vem falar sobre cota para deficientes físicos no mercado de trabalho brasileiro. Está em Porto Alegre. Dr. Fábio Maciel Ferreira, prazer tê-lo aqui no programa. Tudo bem? Tudo bem. O senhor está em Porto Alegre neste momento? Isso. Como está a situação da cota para deficientes físicos no mercado de trabalho, Dr. Fábio Maciel? Olha, a situação hoje em dia está um pouco complicada. Nós temos algumas questões a serem resolvidas para atender os interesses tanto dos portadores de deficiência como daqueles que são empresários e precisam preencher as cotas, e também para atender a legislação, porque afinal ela está aí e tem que ser cumprida, né? A lei, existe uma legislação que disciplina as cotas para deficientes físicos. Isso, e toda a lei tem que ser cumprida. As Claro. empresas são obrigadas, dependendo de um certo número de trabalhadores. Vai de 200 empregados até 1.001 empregados, num percentual que varia de 2% a 5%. Então, conforme nessa escala que o artigo 93 estabelece, né, as empresas são obrigadas a atender o número de vagas correspondente à sua cota de participação, né? Exemplificando, Dr. Fábio Maciel, uma empresa com 200 funcionários tem que cumprir uma cota mínima de 2% a 5%. Hein? Isso mesmo. Isso gradativamente vai crescendo até que a empresa que tem mais de 1.001 empregados tem que atingir uma cota de 5% de trabalhadores que sejam portadores de deficiência física. Bom, só um esclarecimento. Uma empresa com 200 funcionários tem que cumprir o índice entre 2 a 5. Não. Tendo 200 empregados é 2%. Dá 4 funcionários. 4 funcionários. Ok. E assim ela vai indo. Uma empresa que tem mais de 1.001 empregados chega a ter 5% de funcionários para preencher essa cota. Bom, de 200 a 1.000, tem uma tabela ou é feita uma regra de 3? A legislação estabelece uma tabela e ela é gradativa. Sim. 400, 600, 800, 1.000 empregados. E aí Sim. um percentual para cada uma dessas faixas. Ok. O mais relevante até de tudo isso é que o percentual foi estabelecido de acordo com o número de funcionários. Mas a questão mais relevante não é a quantidade, e sim a dificuldade que se tem de atingir isso. Porque e acredito que todos nós podemos achar que esse percentual é uma cota, de certa forma, até irrisória, se for considerar o número de pessoas portadoras de deficiência que a gente tem encontro no mercado. A dificuldade que existe não é a questão em relação à quantidade, a essa proporcionalidade. E sim, na verdade, a dificuldade que nós temos é de preencher essas vagas com pessoas portadoras de deficiência habilitadas a prestar o serviço. Essa é a questão mais relevante. Bem, então nós é o seguinte. Temos, na verdade, pessoas portadoras de deficiência física e temos vagas. O que nós não temos, na verdade, são pessoas qualificadas para atender essas vagas. Bem, a questão é o seguinte. Dificuldade tanto Sim. dos empresários, como do Ministério do Trabalho e como dos próprios entidades representantes dos deficientes físicos. Ok, quer dizer o seguinte. A lei está aí para ser cumprida e toda a lei para ser boa, doutor Fábio Maciel Ferreira, tem que ter as suas sanções, senão não é lei. Lei não existe sem sanção, não é isso? Sim. E ela tem que ser boa para todos, né? Agora ela não pode ser paternalista. O senhor está levantando aqui uma questão muito pertinente. Isso. Quer dizer, assim, vagas existem, mas as pessoas têm que ter o mínimo de habilidades para o cargo, né? E não só isso também, além dela não ser paternalista, ela não pode ser vil a ponto de punir aqueles que estão demonstrando adotarem medidas e esforços, né, para atingir esta meta e demonstrar que mesmo demandando esforços para isso não conseguem. Na verdade, o que hoje em dia estamos na verdade discutindo, e é o que está vindo à pauta nas novas decisões do Judiciário, é isto. Se a empresa vier demonstrar que está tomando medidas no sentido de qualificar, habilitar, ou até mesmo procurar, captar, buscar, colocar à disposição dos funcionários portadores de deficiência física essas vagas, ela não pode, por não conseguir atingir a cota exigida por lei, ser punida porque não conseguiu preencher as vagas por motivos diversos, né?
Exatamente. Agora, inclusive o Ministério Público do Trabalho lança mão do termo de ajustamento de conduta, o TAC, né? O TAC. Mas acontece que os termos de ajustamento de conduta, eles realmente são bastante, impõem penalidades bastante pesadas para aqueles que não conseguem atender essas cotas, né? Então o empresário muitas vezes fica milindrado em de repente aceitar o termo o TAC, né? Justamente por não ter certeza se vai conseguir atingir. Então é como se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quando o empresário de repente não assina o TAC porque sabe que não vai conseguir atender a cota, recebe uma ação judicial justamente para cumprir isso. E em contrapartida, se de repente ele assina e não consegue cumprir, tem multa por não cumprir. Sim, mas aí tem um detalhe. A questão da qualificação para a função. Exato. Porque os auditores do Ministério Público do Trabalho, ao visitarem uma determinada empresa que está enquadrada na lei entre 200 a 1.001 funcionários, mas vocês não têm a cota mínima de trabalhadores com deficiência física. Aí tem que ver os motivos, se é má vontade da parte da empresa ou por falta de trabalhadores qualificados. Isso, mas tu ponderou muito bem. É justamente nessas situações que o Poder Judiciário está flexibilizando a aplicação da norma e está muitas vezes agora anulando os autos de infração quando restar demonstrado que isso está acontecendo. Sim. Né? Justamente a forma como o Poder Judiciário está conseguindo fazer para colocar a balança no nível, né? Para que de repente uma parte não fique desamparada e a outra não seja severamente punida, é justamente analisar caso a caso como é que as situações estão sendo colocadas, como é que os empresários estão se posicionando para punir aquele que é negligente, efetivamente, né? E para, de repente, amenizar a fiscalização em relação àquele que demonstra estar atuando de forma incisiva no atendimento da norma, né? Ok. Bem, essas oportunidades para os deficientes físicos estão crescendo em função da legislação, mas o deficiente físico, com qualquer deficiência física, eles estão conscientes que precisam estudar mais, se qualificar mais, até mesmo para aproveitar essa, entre aspas, esta chamada reserva de mercado, doutor? Na verdade, o governo federal atua nesse sentido. Existem inúmeros planos do governo federal, inclusive até colocando a iniciativa privada junto, no sentido de dar cursos de capacitação, de formação, de atendimento, e não só, como tu bem colocou, atuar de forma paternalista, atendendo com aquelas bolsas e os benefícios, né, para que a pessoa menos favorecida tenha condições de ao mínimo se alimentar, né, mas também colocando a iniciativa privada aí, os sistemas e programas de governo para que eles venham efetivamente a receber a oportunidade de qualificação. Bem, eu sempre trabalho aqui, algumas coisas eu não concordo, porque eu acho que deixa a sociedade um pouco indolente, um pouco vil. Isso. É preciso nunca, devemos ter assim, leis paternalistas em que deixam as pessoas sem a capacidade de lutar, ou lhes restringe a vontade de lutar pela uma vida digna com suas próprias forças, doutor Fábio Maciel. A gente sabe, né, a dificuldade que um portador de deficiência tem de repente se colocar no mercado. Ele na verdade não é uma questão de cunho, na verdade, não só físico, como por exemplo o acesso a um local de trabalho que de repente não tem um acesso especial para aquele portador de deficiência, independente da deficiência que ele tenha. Vamos supor, de repente, uma pessoa que tem uma deficiência visual, ter o acesso ao código de deficientes visuais, para que ele possa entender o que está acontecendo, ou um cadeirante, um acesso especial para ele poder chegar ao local onde tem uma vaga de trabalho, ou até para chegar ao local de trabalho. De repente eu coloco uma vaga à disposição, mas ela fica lá no 5º andar e só tem escada para subir, né? Isso inviabiliza a situação. Então, a gente sabendo dessa dificuldade que existe em relação aos portadores de deficiência, realmente a lei tem um propósito justo, né?
O que, na verdade, não pode acontecer é eu, de repente, colocar o empreendimento em risco, porque eu sou obrigado a contratar a pessoa dentro do número de cotas, e a pessoa, de repente, vai operar uma máquina, ou, de repente, vai trabalhar numa área lá e não tem qualificação especial para poder atender essa demanda e essa vaga, né? Bem, o senhor está divulgando em todo o estado do Rio Grande do Sul, por diversas emissoras da capital e do interior, a Lei 8.213 de 1991, isso, principalmente no que diz respeito ao artigo 93, né? Isso, que na verdade é a questão do preenchimento das cotas e a obrigação que as empresas têm em relação a isso. Por quê? Porque antes de mais nada é necessária a conscientização e não só a conscientização, mas o trabalho interno dentro das empresas para que elas tenham a condição de sistematicamente ter à disposição pessoas para preencher essas vagas. Porque no parágrafo 2º desse próprio artigo, para cada deficiente físico ou portador de deficiência demitido, né, depois de passado o seu estágio probatório, ou de repente, sim, vamos supor, a lei não impede que a demissão ocorra se a pessoa não está desenvolvendo as funções a contento, independente da sua limitação. Ok. Né? Mas para cada uma vaga que eu tenha que demitir uma pessoa porque ela não está atendendo a demanda que lhe é posta, eu sou obrigado a contratar um outro. Então os empresários precisam estar cientes de que eles precisam ter um banco de dados, um banco de currículos, para constantemente estar com o seu cadastro atualizado para a hora que for necessário substituir um portador de deficiência, eles têm um outro portador de deficiência para colocar na vaga e manter o número de cotas. Bem, essa é a finalidade da divulgação disso, porque eu, com os meus clientes aqui, já faz alguns anos venho trabalhando com esse assunto e discutindo essas situações, inclusive até a nível acadêmico, né, para que a cultura mude, né? A gente tem uma nova forma de encarar essa situação no cumprimento da lei. Perfeito. Olha, doutor Fábio Maciel Ferreira, eu estou vendo um problema. O gigantismo das organizações brasileiras estancou. Por quê? Tanto no serviço público como na iniciativa privada, as empresas estão deixando de crescer como no passado e terceirizando muitas das suas atividades, o que acaba evitando o crescimento demasiado. Então, eu acho que o campo é muito restrito. Imagino que não é muitas as empresas brasileiras, aqui no caso do Rio Grande do Sul, que tem aí entre 200 a 1.000 empregados. Não lhe parece que a lei fica um tanto restritiva? Uma empresa com 200 empregados hoje é uma grande empresa, doutor Fábio. Veja bem, eu acho que o Rio Grande tem uma demonstração de que eu acho que a gente não passa por essa limitação, e mesmo que haja terceirização, né, se a empresa principal, que pode terceirizar as atividades de meio e não as atividades de fim, né, terceiriza essas atividades de meio, ali na ponta é a empresa que assumiu a terceirização que vai ter os 200 funcionários, que vai ter que ter os empregados portadores de deficiência no seu staff, no seu quadro, né? Sim, mas quando o senhor fala que a empresa está terceirizando o meio, ela acaba pulverizando as suas atividades entre várias empresas menores, e isso que eu acho que acaba restringindo... de certa forma até pode, mas eu acho que pelo número de portadores de deficiência que nós temos hoje, eu acredito que exista, na verdade, um mercado para isso, né? E mais, mal comparando, não só a questão dessas vagas poderem ser preenchidas, quanto a gente não desconhece o número de pessoas ou de deficientes que não se apresentam para o trabalho. Né? Sim. Então, o que eu vejo, na verdade, é uma carência de duas formas. Primeiro, da mão de obra dos portadores de deficiência. E, num segundo momento, da mão de obra qualificada dos portadores de deficiência. Eu encaro essas duas situações. Eu entendi perfeitamente o que tu colocou, mas eu acho que a gente ainda demora muito tempo para chegar, de repente, num nível em que as vagas serão escassas, porque nós não teremos grandes corporações para assumir isso. Para se enquadrar entre 200 a 1.000 empregados. Eu entendi, mas eu acho que na verdade a gente demora um pouco ainda para chegar lá. Ok, bem, para encerrar, empresas que
favorecem, através da lei ou não, a participação de pessoas com algum tipo de deficiência? Tem algum incentivo fiscal ou não? Isso é um programa, né? Ele está dentro da lei da Previdência Social. Então, na verdade, parte objetivamente de uma obrigação legal que não está, na verdade, vinculada necessariamente a qualquer benefício fiscal. Os benefícios fiscais poderão aparecer durante a execução do contrato de trabalho, né? Mas não necessariamente pelo cumprimento das cotas. Perfeito. Né? Não existe objetivamente um benefício fiscal ou uma isenção fiscal, né, por conta disso. O que vai acontecer ali na frente vai ser que, participando dos programas, sim, poderá se haver a habilitação em outros programas, mas atendendo ao número de cotas, né? Seria indiretamente, porque isso faz parte dentro da coparticipação dos empregados e dos empregadores, né, que contribuem para a Previdência Social. Então a gente já paga este imposto, né? E na verdade o que eles estão fazendo, o governo federal, é dividir a responsabilidade com a iniciativa privada para o preenchimento das cotas. Bem, o senhor falou aí no meio da sua fala, ficou redundante, tudo bem. Falou em cultura. Hein? Só falou na questão cultura. Sim, e eu acho que tem que haver no cumprimento, para o correto cumprimento da legislação, nós temos que, na verdade, fazer uma modificação cultural. Aí entram inúmeras questões que envolvem desde a participação dos deficientes físicos na sociedade, para que haja a inserção deles no mercado de trabalho. É verdade. Por quê? Por que eu puxei essa questão da cultura? Tem que mudar a cultura das organizações e precisa mudar também a cultura da população, também. Porque ter deficiência não significa estar totalmente incapacitado para o trabalho e ficar na sombra de benefícios do INSS, doutor Fábio. Exatamente. Na verdade, a sociedade precisa mudar a sua cultura. Nós, na verdade, como tu bem disse, precisamos fazer com que os empresários enxerguem que o portador de deficiência realmente bem direcionado, vai ter a sua utilidade plena, né? E a pessoa portadora de deficiência tem que sair, de repente, do casulo e, de repente, se colocar como uma pessoa exercente de direitos e deveres dentro da sociedade, né? Perfeito. Olha, aqui o doutor Fábio Maciel Ferreira falando sobre novas mudanças na fiscalização que amparam limitações de empresários em razão das dificuldades alegadas pelas empresas para atender a norma legal. A Justiça tem sido mais flexível na aplicação da Lei 8.213 de 1991. Isso. E aqui especificamos o artigo 93, aliás, detalhamos. Deficientes físicos varia de 2% para empresas com até 200 empregados e até 5% para empresas com mais de 1.001 empregados. Perfeito. O doutor Fábio Maciel Ferreira, advogado especialista em Direito do Trabalho e também com especialização em Direito do Trabalho. Olha, muito obrigado pela sua participação, esclarecendo a opinião pública. Oi? Eu agradeço a oportunidade, um abraço para o pessoal de Rio Grande aí, porque meu pai é natural de Rio Grande, eu conheço muito bem essa terra aí. Um grande abraço, vem aqui matar a saudade. Deixa um abraço, até mais.